Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui juntos na nossa última semana de um dos cursos que dá continuidade aos nossos cursos de extensão, curso de liderança cristã. Estamos na nossa última semana e esperamos que o Espírito Santo tenha os ajudado a despertar o líder que há dentro de cada um de vocês, tá bom? Como é de costume, vamos orar ao Senhor para que Ele nos oriente por mais uma aula e nos dê total aproveitamento nesse momento, em o nome de Jesus, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua santa e gloriosa presença, Jesus, nós nos colocamos, Senhor, para Te pedir diante de Tua grandeza, diante de Teu poder, por mais uma vez, que o Senhor possa vir nos instruindo, nos ensinando, nos capacitando, sobretudo despertando o dom do Senhor que há em cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos para cumprir a Tua vontade, para sermos instrumentos em Tuas mãos com a finalidade de executar de forma plena o Teu querer e fazer com que assim se cumpra os Teus desígnios aqui. Eis-nos aqui, Senhor Jesus, faz o Teu querer, guia-nos por mais uma aula e em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, inicialmente, nós já vimos algumas questões bíblicas, a gente vai retomar isso hoje, claro, mas vamos pontuar algumas características, né, de líderes, tá certo? E eu quero iniciar fazendo essa afirmativa com você. Cada líder tem o seu perfil, eles convergem na maioria dos pontos, contudo, não são iguais, não usam as mesmas ferramentas, nem possuem os mesmos alvos. Todos aqueles que têm estudado cuidadosamente o assunto de liderança não se atrevem a descrever o líder típico. Os estudos que são feitos, eles demonstram que alguns líderes bem-sucedidos têm um certo conjunto de características e que outros líderes têm um outro conjunto de características. Centenas e centenas de páginas têm sido escritas sobre esse assunto. Em determinado livro, né, que fala sobre essa questão, ele apresenta uma lista de 339 referências concernentes às características de líderes. Escritores de outros livros têm declarado que a liderança não pode ser compreendida somente em termos de característica. E por essa razão, não é muito útil para nós entrar em qualquer discussão sobre o assunto para explicar esse aspecto da coisa, explicar o que é o líder ideal, o modelo perfeito de liderança, porque se nós formos apontar alguém como modelo perfeito de liderança, vamos apresentar a Jesus Cristo, o líder perfeito. Mas, saindo de um plano estreitamente divino, considerando que ele é o próprio Deus, logo a perfeição dele é notória, é clara, é evidente. Por isso que nós trazemos exemplos de seres humanos comuns que foram agraciados por Deus, elencados por Deus para exercer uma função de liderança. Tá certo? E esses são os princípios que nós trazemos de todos esses estudiosos e por isso a gente vai ressaltar de uma forma diferente. E a nossa função nessa aula de hoje é alistar algumas características que, segundo o nosso estudo, isso que a gente tem feito durante essas semanas, tipificam os líderes. E nós vamos precisar, findando este módulo, este curso, né, esse treinamento, reconhecer exemplos e descrições sobre a liderança. Tá ok? A Bíblia ela é repleta de casos assim. E tudo isso nós já vimos. Nós já vimos o exemplo de José, que é o que nós estamos enfatizando de melhor forma e vamos falar dele mais uma vez hoje. Vimos a Paulo, vimos a Josué, vimos a Arão, vimos a Moisés. E se fôssemos citar, haveriam outros e outros. Pedro, enfim. O que nós precisamos nos deter nesse momento não é exatamente a casos isolados, mas eu trago essa abordagem para que nós entendamos que todo líder ele é diferente, tá certo?
Voltando para o exemplo de José, né, evidenciando ele de melhor forma, nós descobrimos, né, nessa abordagem da história de José, que os traços de José, ou seja, o tipo de pessoa que ele foi, as suas atitudes, no caso seria a sua maneira de agir em todas as situações, tudo isso corroborava para que ele fosse um líder bem-sucedido. Nós vemos no verso precisamente 39 do capítulo 41 de Gênesis, que José era um homem sábio e dotado de discernimento. Também é possível enxergar a paciência de José. Afinal, ele esperou anos e anos até o cumprimento do plano do Senhor, sem murmuração nenhuma, né? Isso não significa que cada pessoa que é sábia, né, e paciente, assim como foi José, será um líder. Mas, segundo nós acreditamos, isso significa que quando desejamos desenvolver os traços próprios da boa liderança em nossas próprias vidas, devemos pedir ao Senhor sabedoria e paciência. E também isso quer nos dizer que se nós formos sábios e pacientes, teremos algumas das características próprias de um verdadeiro líder, segundo a vontade de Deus. Tá certo? A partir dessa pequena abordagem, nós já poderíamos identificar e afirmar que sabedoria e paciência são características de um bom líder. Com isso, acreditamos que se queremos ter os traços de um bom líder em nossas vidas, de fato precisamos, como acabamos de falar, pedir ao Senhor esses itens. Tá ok? Isso também significa que nós já temos traços de fato de uma verdadeira liderança. Isso você vai ver de forma mais detalhada lá no nosso material, certo? Você vai, acredito que você está acompanhando até aqui, através do material. Veja essa parte da última semana para entender melhor o que a gente está discutindo, tá ok? As características mais constantemente mencionadas em listas sobre liderança é o que nós vamos abordar agora, tá certo? Se nós formos para um panorama bíblico, né, apenas bíblico, nós vamos ver que o líder ele vai ter a certeza de que tem um chamado de Deus, ele vai ter a consciência de ser um canal pelo qual Cristo manifesta o seu amor e humildade. Essa pessoa ela vai ter a dependência da orientação do Espírito Santo. Esse líder ele vai ter uma vida exemplar em consonância com os princípios morais e éticos do cristianismo. Mas se nós formos olhar em outras palavras as descrições em manuais de liderança, naquilo que nós chamamos de secular, nós vamos encontrar características que na verdade dizem respeito a princípios bíblicos de liderança, testificando mais uma vez que este conceito de ser líder, este princípio de liderança é um princípio criado pelo próprio Deus e está presente em toda a palavra, tá bom? Uma das primeiras características seria a empatia. Um líder, ele é capaz de ver as coisas de um ponto de vista que as outras pessoas não veem, ou melhor dizendo, ele consegue entender a visão do outro. Ele até pode ter uma visão diferente, mas ele consegue compreender a visão do outro e se colocar no lugar do outro. Ele procura entender o como as outras pessoas se sentem. E a Bíblia ela expressa essa ideia através daquilo que denominamos de regra áurea. Você vai encontrar lá em Lucas 6,31. Vá consultando os textos. Lucas 6,31. O que é que vai dizer lá? Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Este é o princípio de empatia e vemos então que este princípio é bíblico. Ainda mais o escritor da Epístola aos Hebreus afirma: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmo, em pessoas, fosseis os maltratados. Está lá em Hebreus 13:3. Hebreus 13:3. Você vai encontrar as referências do material. Também nos é recomendado simpatizar com as pessoas. Lá em 1 Pedro 3:8, né?
e também levar a carga um dos outros em um texto conhecidíssimo, Gálatas 6, o verso 2. A empatia ela é essencial ao serviço e ao testemunho cristão e por isso consiste nos princípios de liderança cristã. Tá ok? Uma segunda característica seria a concretização dos alvos propostos. Um bom líder é capaz de estabelecer alvos e se esforçar até tornar desses alvos uma realidade, certo? Um líder cristão estabelece alvos para si mesmo e para o seu grupo dentro do arcabouço da concretização dos propósitos de Deus. O apóstolo Paulo ele deixa isso perfeitamente claro quando ele escreve lá em Filipenses 3,14. Ele fala assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós vemos que essa concretização dos alvos propostos são os alvos propostos por Deus. Ele entende isso, aplica isso em sua vida e orienta os seus liderados para que eles alcancem esse alvo juntamente com eles também. Tá ok? Uma terceira característica seria a competência. E um líder é alguém que faz bem o seu trabalho. Ele é o possuidor das habilidades necessárias para a concretização de seus propósitos. Ele conhece os fatos, ele sabe onde encontrar as informações, com o objetivo de ajudar a outras pessoas. O líder, de fato, ele trabalha arduamente e estabelece os alvos que nós falamos anteriormente, bem elevados para si mesmo e para aqueles que o seguem. Nas páginas da Bíblia há muitas e muitas referências à necessidade de habilidade e diligência por parte dos obreiros do Senhor, como por exemplo nós examinamos nos trechos de Êxodo 35, veja lá Êxodo 35, 2 Timóteo 2,15, veja também 2 Pedro, o capítulo 1, certo? Veja lá, veja esses textos e você vai enxergar nele essa característica de ter competência. Como nós estamos fazendo o panorama geral das características, nós não vamos nos deter a esses textos em específicos, nem apenas uma das características, tá certo? Mas se você querendo dar um aprofundado, é bom observar esses textos, tá ok? Uma outra característica seria estabilidade emocional. Um líder, ele deve se conservar frio, né? Mostrar-se uma pessoa razoável, confiante e sempre animada. Ele não fica incomodado, revoltado, irado facilmente. Não é teimoso e não se deixa desencorajar à toa. Ele sabe reagir de maneira pacífica e graciosa quando os planos não dão certo e surgem dificuldades. Ora, veja José, tudo aquilo que nós discutimos. Davi, por exemplo, também, ele exprimiu esse conceito dentro do ponto de vista de alguém que confia no Senhor. Declarou ele que, em meio a todas as tribulações, ele continuava confiante e entoava a Deus assim, louvores. Isso ele já diz lá no Salmo 27, o verso 14, quando ele fala: espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Sou uma pessoa estavelmente equilibrada, emocionalmente, consegue agir dessa forma em meio à tribulação, e o líder ele precisa ter uma estabilidade emocional, tá certo? Uma outra característica, uma quinta característica, seria a participação em algum grupo, certo? Todo líder ele tem um forte senso de fazer parte de um grupo. Ele tem consciência de interesses comuns e aprecia trabalhar juntamente com outras pessoas. Para um líder evangélico, isso representa o relacionamento em um corpo, que é o que é explicado lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, da estrutura do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros que trabalhamos funcionalmente para o crescimento de seu reino. Como também ele fala lá em Efésios 4. E é absolutamente essencial que a liderança cristã compreenda, de fato, que os indivíduos, tal como os diversos membros de um corpo, eles se encontram
na sua verdadeira vida e na sua utilidade quando eles estão bem ajustados e consolidados, né? Pelo auxílio de toda junta, não é assim que o texto diz? Segundo a justa cooperatividade, e estivemos consolidados, né, de cada parte, ao que nos diz lá Efésios 4, no 16. Cada membro do corpo ajuda a sustentar os demais membros, isso é um fato. E há várias, né, funções e operações, enquanto o povo de Deus trabalha juntamente, a liderança é uma dessas funções. Portanto, o líder cristão ele só existe em relação e virtude daqueles que o seguem, tá certo? Uma sexta característica, ainda não é a última, tá ok? É que fala de ter capacidade de compartilhar a liderança. Todo bom líder, querido, ele trabalha bem ao lado de outros líderes. Isso deve estar sempre evidente para nós. Uma pessoa que não consegue trabalhar em conjunto, não consegue dividir liderança, infelizmente, essa pessoa está tendo características de alguém que não será um líder bem-sucedido, né? Esse líder que tem essa capacidade de compartilhar a liderança, ele é capaz de aceitar a posição de líder intermediário, como foi José, como nós já vimos na abordagem de José. José não era o faraó, ele era governador do Egito, ele tinha funções delimitadas, né? E isso é interessante, seguir de lealdade, de respeito, e ele pode nomear líderes auxiliares, ou seja, ele tem superiores a ele, mas também é superior de alguém, ele segue alguém, mas também existe alguém que o segue, certo? Mas a ênfase nessa sexta característica, querido, ela recai de fato sobre a humildade, a confiança em outras pessoas e o respeito pelo próximo, né? Todo bom líder demonstra elevado respeito e consideração para com outras pessoas. E os líderes cristãos sabem que o método de Deus consiste em agir através da humanidade. É isso que nós estamos defendendo desde o princípio. A mais elevada criação do Senhor. Portanto, os dons e as chamadas de todos devem ser respeitados. Somos instruídos assim, como a gente encontra lá em Efésios 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Certo? Paulo ele deixa esse exemplo para os líderes cristãos em suas frequentes expressões de apreciação por seus cooperadores e ajudadores. Paulo sempre deixou muito claro a importância dessas pessoas ao seu lado, né? Entre muitas referências, você vai ver lá em Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, a ênfase que Paulo dá a estes homens que o auxiliavam, certo? E uma última característica que nós precisamos abordar aqui seria ser alguém consistente e digno de confiança. Um líder, ele se mostra consistente verdadeiramente e as outras pessoas se sentem à vontade para depender dele. Ele comunica-se de forma honesta e clara sobre o que espera da sua equipe, do seu grupo, dos seus liderados. E então ajuda para que cada membro do grupo se mantenha atuando em conformidade com os planos, nesse caso, nossos planos divinos. Ele não se mostra entusiasmado com o projeto para então olvidar-se do mesmo, mudando subitamente de parecer, sem informar as outras pessoas de uma mudança. Por quê? Porque ele é uma pessoa consistente. Jesus deixou perfeitamente claro que essas qualidades de consistência e de confiança são requeridas no serviço cristão, para o líder que é chamado por Deus. O que é que ele diz lá? Lucas 9,62. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olhe para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, aquela pessoa que é inconsistente, infelizmente, pode até ser um líder, mas um líder mal sucedido. Paulo deixou escrito também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Certo? Veja aqui, todas as características que são trazidas pelos manuais de liderança do mundo, eles trazem essa perspectiva, tá certo? E, por fim,
nós consideramos, construímos essa lista e conseguimos identificar de fato e vemos como José